Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada neste programa de hoje a jornalista Kelly Abreu. E a nossa convidada desse programa é a secretária de Estado da Assistência Social, Alessandra Campelo. Muito obrigado, deputada. Eu até coloco deputada porque saiu recentemente da Assembleia Legislativa do Amazonas para esse novo desafio. Muito boa noite, seja bem-vinda à entrevista coletiva. Eu é que agradeço, obrigada Band pelo espaço. É muito importante a gente divulgar as ações na área da assistência social para que toda a população possa ficar informada. Até a gente colocar o secretário na frente do Alessandra Campelo, a gente vai se pegar de vez em quando chamando de deputada. Afinal, foram 2 mandatos, né? Tá no segundo mandato. Aí, e já teve experiências também no Executivo, né? Na Secretaria de Produção Rural, uma passagem marcante na Secretaria de Esporte. Acredito que foi até o pontapé aí para conseguir a primeira eleição. É isso mesmo? É verdade. Na verdade, quando eu saí da Secretaria de Esporte, fui candidata, muita gente não acreditava, porque antes de mim nenhum outro secretário tinha conseguido ser eleito por ser secretário. Então, eu acho assim que a secretaria ela dá uma visibilidade, mas eu acho que o que foi mais importante naquele momento foi um trabalho mesmo acumulado de muitos anos, desde a época do movimento estudantil na universidade e essa passagem aí pela gestão pública. A nossa passagem na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer foi um grande desafio, um desafio apaixonante, e eu acredito assim que a gente conseguiu mostrar que o esporte amazonense apenas precisava de apoio. Pois é, e deixa saudade de muita gente que é do esporte ainda. Lhe cobram uma volta? Cobram. Você que enfim, cobre várias áreas de atuação e com certeza acompanhou muito e participou também com a gente. Os atletas ainda me cobram, ainda pedem. Quando eu saí agora para ir para a Secretaria, me licenciei para ir para a Secretaria de Estado de Assistência Social, muitos atletas queriam que eu também fosse para a área do esporte. Mas o fato de eu estar na Secretaria de Assistência Social também não me impede de opinar e de ajudar, inclusive, o governador e os secretários, enfim, de educação e esporte ou o mesmo de alto rendimento nessas áreas. O que eu puder fazer para contribuir, farei, assim como na área da produção rural também. Eu acho que o governador tem um grande time de secretários e unidos a gente pode fazer muita coisa. Secretária, e como foi receber esse convite para comandar a SES? Olha, para mim foi um desafio, né? Eu fiquei muito grata ao governador. Aconteceu num momento, do ponto de vista pessoal, bem delicado para mim. Eu perdi recentemente um irmão, um primo quase irmão também, por conta do Covid. A minha mãe está grave até hoje. Então, assim, isso serviu também um pouco de motivação, poder ajudar as pessoas que mais precisam. Assistência social, e foi isso que o governador Wilson Lima me colocou, que ele entende que, pós a crise sanitária do Covid, essa crise social é o que mais vai incomodar, atrapalhar, enfim, a maior necessidade das pessoas, né? O que mais vai incomodar mesmo a sociedade, porque você tem um aumento de desemprego, você tem famílias que ficaram órfãs, às vezes até de pai e mãe, né? Você tem um grupo de pessoas atingidas, precisam também de um atendimento psicossocial. Então, o governador Wilson Lima me convidou para esse desafio, eu aceitei e temos conversado. Logo, logo a gente vai lançar muitos projetos, inclusive programas de governo nessa área. Muitas metas? Muitas metas. A gente tem várias áreas da assistência social, mas eu acredito que nesse cenário imediato pós-pandemia, se não tivermos logo, logo uma terceira onda, que é possível que aconteça, o principal problema da população é garantir direitos básicos, como o direito à segurança alimentar. Sou procurada frequentemente por pessoas, líderes comunitários, prefeitos, enfim, pessoas do interior do estado e da capital, trazendo sempre essa questão da segurança alimentar. A segurança alimentar é o direito básico, é o direito à pessoa a ter uma alimentação adequada, né? E com o aumento do desemprego, obviamente, muitas famílias ficam numa situação difícil para sobreviver.
Inclusive a Band Amazônia, a Band, né, a TV, o Grupo Bandeirantes de Comunicação como um todo, lançou uma campanha, chama Band Abraço, para você abraçar essa ideia, Brasil contra a Fome, justamente para combater a falta de alimento na mesa do brasileiro, que tem sido muito grande. Aqui em Manaus, no Amazonas, 2 instituições estão recebendo apoio, é a CUFA Manaus, Central Única das Favelas, e também um grupo Manaus que presta assistência a indígenas aqui da área metropolitana de Manaus. É muito importante uma sim. iniciativa como essa, porque a TV, né, tem uma grande visibilidade, então o Grupo Band tem uma grande visibilidade. Isso faz com que pessoas que estão numa situação melhor financeiramente possam contribuir. Por exemplo, quem está nos assistindo agora, né, pode contribuir, pode Sim. participar, e isso é muito importante, quando todos se mobilizam. Eu vejo uma mobilização muito grande da sociedade. O que aconteceu aqui no Amazonas e que hoje acontece no restante do Brasil foi algo que mostrou, né, como a sociedade unida ela pode ajudar as pessoas. Apesar de todos os pesares, tudo de tão horrível que a gente tem vivido nesses últimos meses, quando a gente percebe as ações de solidariedade, é que a gente percebe a força do brasileiro também, né? O quanto a resiliência faz da gente realmente um povo especial. E essas instituições, por exemplo, a Band abraçou 2 aqui na capital amazonense, e a SEAS acaba abraçando dezenas, centenas, né, para ajudar, e tem trabalho agora em andamento nesse sentido. Temos, inclusive o governador autorizou um aumento do valor que a gente fomenta essas instituições. A gente trabalha com abrigos, com pessoas que atendem crianças órfãs, com pessoas que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência, violência sexual, violência doméstica e que precisam ser acolhidos por abrigos. A gente atende também abrigos de idosos, né? Instituições que trabalham com deficientes, pessoas deficientes de vários níveis de deficiência. E o governador acabou de autorizar, faz uma semana, 10 milhões de reais em apoio a essas instituições. Então, são instituições que atuam em Manaus e no interior. São 10 milhões de reais que essas instituições usam para pagar pessoal, para manutenção, né, da própria instituição. E eu entendo as instituições da mesma forma que o governador Wilson Lima. Elas são um braço, uma extensão do governo. Muitas vezes elas chegam naquela pessoa onde o governo não vai conseguir chegar, onde o órgão público não vai conseguir chegar. Então, elas atendem lá na ponta e por isso elas são muito importantes para a gente. E todas que vão participar, que podem pegar uma fatia desse recurso, elas já foram escolhidas ou como é que está esse processo? Anualmente a gente lança um edital de fomento, né? Até para seguir todas as regras de transparência, para que a escolha não seja feita pelo gosto do gestor, digamos assim. Então a gente lança um edital, coloca parâmetros, né? Algumas regras que elas têm que seguir. Várias se inscrevem, a maioria delas, inclusive, foi selecionada, as que tinham toda a documentação em dia. Foram 30 projetos. Então, são 30 projetos de acolhimento, de apoio, inclusive há instituições que trabalham com a questão da mulher, há instituições que trabalham com a questão da mulher vítima de câncer. Assim, são os mais variados projetos. E o governador pretende, no próximo ano, ampliar esse atendimento, né, no orçamento do ano que vem, que eu vou ajudá-lo a elaborar na área da assistência social, para que a gente possa também regionalizar um pouco mais, para ter de forma mais presente esse atendimento em todas as regiões do estado. E como estão as ações durante a pandemia? Bem, a Secretaria ela trabalha de várias formas. Trabalha junto com associações, como esse tipo de trabalho que eu acabei de citar, mas a gente tem também um trabalho direto. A gente teve agora, recentemente, um trabalho muito importante do governo do estado, que foi o cartão, né, do auxílio estadual. Esse cartão que foi entregue à população, e muita gente que está nos assistindo aqui deve ter recebido esse cartão. Qual o valor do O valor de R$600. Foram R$200 por mês, em 3 parcelas, e a última foi creditada agora, no dia 31 de março. E essa parcela, última de R$200, fecha o valor de R$600. A escolha dessas pessoas não é pessoal, o governador sempre exigiu que houvesse um critério técnico e justo. Então, o critério é pelo CAD único, que é o cadastro dos programas do governo federal,
pegando por faixa de ganho, de rendimento daquela família. Então, são 100 mil pessoas em situação de extrema pobreza, 100 mil famílias que foram beneficiadas. Se você levar em consideração que uma cesta básica, normalmente distribuída pelo poder público, tem em média o valor de R$100, né, uma cesta simples, daquela de supermercado, mas que vem arroz, feijão, macarrão, leite em pó, enfim, um tipo de cesta básica que quem está me assistindo sabe que a gente consegue comprar uma boa cesta básica no supermercado. Se você levar em consideração que cada família dessas recebeu R$600, seria o equivalente a 6 cestas básicas desse tipo. Então, o governo, em 3 meses, distribuiu aí 600 mil cestas básicas. Esse, eu acredito que foi o principal, mas a assistência social não trabalhou só na segurança alimentar. A gente trabalhou também no atendimento às pessoas e às famílias vítimas do Covid. Nós temos assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social, do Fundo de Promoção Social e da Sejusc, dentro dos hospitais, fazendo atendimento psicossocial. Nós fizemos um trabalho belíssimo com psicólogos e assistentes sociais, também determinado pelo governador Wilson Lima, para tentar minimizar os problemas das famílias, onde as nossas assistentes sociais acolhiam aquele paciente quando chegava, mesmo no auge da pandemia, elas estavam dentro dos hospitais com psicólogos e assistentes sociais, acolhiam aquele paciente, nós transmitíamos de forma fonada ou visita de vídeo àquele paciente, já que o paciente com Covid ele não pode ter acompanhante no hospital e no auge da pandemia não haveria de forma alguma como isso acontecer, já que aumentou, enfim, de forma muito grave, né, a quantidade de pessoas atendidas. Então, essas psicólogas e assistentes sociais faziam, inclusive, visitas por vídeo, né, para que pudesse ver o familiar. Isso é um trabalho muito importante. Muito importante, né? muito importante. Uma doença muito solitária. O psicológico, né, a pessoa fica com o psicológico muito abalado, né, e elas também faziam acolhimento, inclusive no momento mais difícil, que é aquele momento que você recebe a notícia, né, da morte, nos casos de falecimento, se foram muitos. Tudo que o Amazonas fez acabou servindo também de parâmetro para que outros estados pudessem fazer. Nós também tivemos o apoio de outros estados em relação ao acolhimento de pacientes, né, que viajaram para outros estados quando os nossos leitos estavam todos ocupados. E o sistema de assistência social do estado também viajou e foi para esses outros estados para dar acolhimento e fazer a comunicação com a família que estava aqui, né? Então, foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas foi muito importante, porque só quem passou por isso sabe o quanto esses é difícil esse profissionais, momento. assim como os de saúde, que estão ali na linha de frente, são essenciais, tem um trabalho essencial por fazer essa ponte ali entre o paciente e a família, o paciente muito sozinho nesse momento. Exatamente. A gente também está com equipes atendendo em abrigos de moradores de rua, de imigrantes, no caso os venezuelanos, que são a maioria dos imigrantes aqui, né? E os moradores de rua, que nesse momento de pandemia, as pessoas em situação de rua, na verdade, elas precisam de um atendimento local onde elas possam fazer higiene, fazer alimentação, principalmente manter a higiene por conta da contaminação, da possibilidade de contaminação com Covid. Então, essas pessoas, essas mulheres e esses homens, psicólogas, psicólogos, assistentes sociais, também estão atendendo a essas pessoas. Alessandra Campelo, secretária de Estado da Assistência Social aqui do Amazonas. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas com a ex-deputada, secretária de Estado da Assistência Social, Alessandra Campelo. Não é isso porque está licenciada, né, secretária? Inclusive, já teve passagem no Executivo, a gente citou aqui no primeiro bloco, e esse tempo no Legislativo, como deputada estadual, vai lhe trazer benefícios, assim, na gestão agora das SEAs, assim, como é que esse tempo de deputada vai poder lhe ajudar agora à frente dessa secretaria, que tem um trabalho imenso e muito importante?
Eu acredito que, assim, quando eu saí do Poder Executivo para ser parlamentar, eu levei essa experiência que fez com que eu entendesse melhor, muitas vezes, a dificuldade do Estado em atender algumas demandas, né, porque eu entendi a limitação, né, de um secretário de Estado ou até mesmo de um governo. Mas, ao mesmo tempo, também me permitiu cobrar mais, porque eu também sabia coisas que poderiam ser feitas, né, como gestora. Agora que eu estou fazendo o caminho de volta, voltando para o Executivo, com a experiência do Legislativo, eu, por exemplo, ao chegar na Secretaria, uma das primeiras coisas que eu observo é a organização administrativa, a organização orçamentária da Secretaria, já que na Assembleia eu sou membro titular da Comissão de Finanças, de Assuntos Econômicos. Então, isso já vai me dar agora, na SEAS, uma visão melhor, inclusive quando eu voltar para discutir o orçamento da assistência social. Eu acho que são coisas que se complementam, mas com funções muito diferentes. Eu confesso que a satisfação de estar no Poder Executivo, ela é maior pelo fato de que você resolve o problema da população lá na ponta. No Poder Legislativo, você prepara a legislação e você fiscaliza se aquilo está acontecendo. Mas quem atende a população na ponta é o Poder Executivo. Então, assim, são coisas diferentes, desafiadoras, mas que onde me colocar, eu cumpro a missão. Eu sou muito assim. Na sua posse, foi falado em fazer um estudo, né, encomendar um estudo para ampliar as ações da Secretaria. Já deu tempo aí, temos poucos dias desde que a senhora assumiu, para conhecer a Secretaria e saber como é que a gente vai poder ampliar esse trabalho? Na última quinta, nós completamos 2 semanas, estamos trabalhando com o auxílio estadual, tem a Operação Enchente, né, liderada pelo governador Wilson Lima e pelo Coronel Máximo da Defesa Civil. Tem vários atendimentos, cofinanciamento, mas ao mesmo tempo, nem que seja à noite, a gente fica um pouco mais para fazer esse planejamento. Nos próximos dias, o governador Wilson Lima deve aprovar um grande pacote de ações na área da assistência social, que não é não só de ações novas, mas de uma organização mesmo das ações sociais que muitas vezes outras secretarias também executam e que tem que estar embaixo desse guarda-chuva da assistência social. Mas posso adiantar que a gente pretende levar de forma mais efetiva a segurança alimentar para o interior do Estado, né? A gente vai trabalhar muito também na capacitação dos CRAs, enfim, dos CREAs, das pessoas que atendem a população, fazem o cadastro do Bolsa Família, porque quando o município está preparado tecnicamente para incluir mais pessoas nos programas federais, vem mais recursos federais. Então, a capacitação, que é uma tarefa também do Estado, a gente vai trabalhar, até porque a gente tem em muitas cidades novos gestores municipais, né? Nós vamos ter alguns programas voltados para a pessoa idosa, para a mulher e para a juventude. Então, a assistência social vai trabalhar em todas as frentes e a segurança alimentar, obviamente, é o nosso carro-chefe, mas há muitas outras áreas em que a gente deve trabalhar. A gente deve também, assim que a pandemia permitir, voltar com força total à atividade nos centros de convivência da família e do idoso, e talvez o governador tenha anúncio aí, inclusive, de outras obras estruturantes nessa área nos próximos dias. Falando em Operação Enchente 2021, a SEAS é uma das envolvidas, né? Quais são as atividades? Olha, junto com a Defesa Civil, que é quem lidera isso, né? Inclusive muito bem o Coronel Máximo lidera isso junto ao lado do governador, a gente trabalha principalmente na questão da assistência social àquelas famílias, como, por exemplo, atendendo necessidades básicas em relação à distribuição de kits de higiene, cestas básicas, às vezes botijas de gás, quer dizer, cada lugar, dependendo de como foi atingido, trabalha de uma forma diferente. Agora, são momentos de muita necessidade. Muitas vezes, mesmo estando no momento de pandemia, você tem que alojar várias famílias numa escola. Então, é um momento em que você tem que separar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, numa ocasião dessas, você acaba aglomerando e não tem outra forma de agir. Então, o governador Wilson Lima está preparando, além do que já está sendo feito, um grande pacote de benefícios para ajudar essas pessoas. O auxílio estadual, ele parou agora, porque entrou o auxílio federal, né, do governo federal, o auxílio emergencial, e após isso a gente deve discutir também uma nova forma de atender as pessoas de baixa renda, principalmente. E a SEAS vai até essas cidades afetadas? A gente vai, inclusive, agora já é
praticamente segunda-feira, né? Então, amanhã e depois está indo uma equipe precursora do governo. Nós devemos ir na quinta e na sexta, junto com o governador Wilson Lima e a Defesa Civil, nós devemos ir a Tapauá, Canutama, Lábrea, Carauari. Já estivemos há 2 semanas em outros locais. Então, assim, o governador está indo em cada local pessoalmente. Isso é uma coisa muito interessante. O governador, ele gosta de ir pessoalmente, de falar com as pessoas, de ir nas casas e ouvir as necessidades. Então, assim, quando o líder, que é o governador, tem esse tipo de atitude, é algo que todos os secretários têm que ter. Eles têm que estar em loco. Eu nunca tive problema de ir para o interior, porque eu gosto de ir para o interior, eu gosto do carinho das pessoas do interior, eu gosto da comida do interior, que tem aquele gostinho amazônico. E eu gosto das cidades do interior do Amazonas. Então, para mim, assim, é um prazer muito grande poder ir, conviver com as pessoas, entender aquela realidade. E quem está aqui na capital, às vezes não tem ideia. A gente está vendo o Rio Negro cheio aí, né? Mas no Purus, pelo menos 25% daquela população ali está afetada, está atingida. É muito difícil. Eu entrei em casas na última viagem com o governador, a água estava acima do joelho, na parte onde eu entrei, e as pessoas fazem marombas. Quem está em casa, algumas pessoas não sabem, maromba é um arranjo que se faz de madeira para subir o assoalho daquela casa. Então, eles sobem o assoalho da casa, o chão da casa, e ali eles colocam móveis, pertences, né? Para não perder. Acabam perdendo grande parte. Só que tem momentos em que a maromba sobe tanto que a pessoa fica muito próxima do teto e ela tem que sair daquela casa. Então, isso acontece na maioria das vezes. Em pé. Na maioria das vezes, as pessoas não querem sair das suas... Quem é que quer sair da sua casa, deixar suas coisas? É muito difícil, né? Então, assim, é algo sofrido, algo muito dolorido para essas famílias. E às vezes as pessoas dizem, mas não tem como prever, né? Só que muitas vezes as pessoas, algumas áreas as pessoas não querem sair. E há outros casos em que a cheia é maior do que anos anteriores. A gente tem uma previsão aqui de que talvez esta seja uma das maiores cheias dos últimos 30 anos. Então, é difícil, né, você prever. O desastre ambiental, diferente de outras ações políticas, as ações de combate aos desastres ambientais, elas têm que ser primeiro considerado realmente uma calamidade, na verdade, né? Ela tem que acontecer para que o governo federal entre com recursos. A gente tem tido um grande apoio do governo federal, é importante frisar, tanto na pandemia quanto na assistência social, agora mesmo na calamidade da enchente. Vários municípios estão recebendo apoio, né? O nosso estado tem tido, assim, uma grande ajuda. Uma secretária com peso político ajuda nisso também, a gente captar recurso federal, inclusive, para ajudar os ribeirinhos, enfim, ajudar a população? Eu acredito que ajuda. Quando eu fui da SEGEL e mesmo quando fui da CEPRO, nós conseguimos captar importantes convênios federais para ações políticas, inclusive estruturantes. Esse programa mesmo de erradicação da febre aftosa começou ainda em 2007, quando eu era da equipe da Secretaria de Produção Rural e nós iniciamos um grande trabalho que previa ali que se durasse 10 anos, na verdade ele perdura até hoje, né, bem mais de 10 anos. Na Secretaria de Esporte também nós tivemos ações importantes. E agora, na assistência social, eu já tenho tido contato com o secretário interino de assistência social, que trabalha junto ao Ministério da Cidadania. Né? Estamos firmando parceria, solicitando cestas básicas. Vamos fazer agora uma grande ação com a distribuição de quase 300 mil cestas básicas voltadas para pescadores artesanais, indígenas aldeados e quilombolas. Né? E a gente está trabalhando agora numa outra remessa de cestas básicas para o restante da população necessitada. Essa ação ela é feita governo federal por meio da CONAB, governo do estado por meio da Secretaria de Assistência Social e a gente ali em conjunto, o governo entra com as cestas, a gente entra com a logística, divide as equipes para a distribuição. Eu acho que a palavra do momento é união. A gente precisa de união, seja para combater a pandemia, para combater a fome, esses problemas da cheia. Eu acho que não é momento de política. Né? O fato de eu ser parlamentar, isso ajuda, claro, eu tenho o apoio dos meus colegas deputados estaduais, todos, os 24, os 23 que atuavam junto comigo e o meu suplente, né, que foi o deputado Ângelos Figueira, que agora está lá. Então, eu tenho o apoio dos 24, inclusive colocando recursos na secretaria para a compra de cestas básicas. A gente teve agora quase 4 milhões em aporte somente para a compra de cesta básica de emenda
emendas parlamentares dos deputados estaduais. Também tenho uma relação boa com vereadores aqui de Manaus, vereadores do interior, e a determinação do governador é não politizar a secretaria, é trabalhar de forma técnica, garantindo, tendo, claro, uma sensibilidade para entender a necessidade da população e trabalhando com justiça. Alessandra Campelo, secretária da SEAS. Kelly Abreu, muito obrigado pela presença desde já aqui também no Entrevista Coletiva. A gente vai se despedir, então, com a pergunta da Kelly. Uma perguntinha para finalizar, secretária. No seu mandato ali na Leam, por algum momento, a senhora sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher? Muitos momentos. Eu sinto isso muitas vezes. Nós mulheres, e é algo que só a gente sabe, né? A gente se olha e a gente sabe o que a gente sente e quem está me vendo agora sabe. Né? Então, a vida inteira, na verdade, e como parlamentar não é diferente. Eu não sou diferente da mulher que já foi assediada no ônibus, eu não sou diferente da mulher que já foi assediada pelo seu chefe, eu não sou diferente da mulher que às vezes já sofreu um relacionamento abusivo, eu não sou diferente por ser parlamentar. Eu já passei por tudo isso, eu estava lá, eu passei por tudo isso, eu já fui essa pessoa. E hoje eu sou uma parlamentar que em vários momentos já sofri também assédio e discriminação por ser parlamentar. Mas eu entendo que toda vez que eu luto por um direito meu, toda vez que eu me imponho, eu também estou ajudando a salvar as mulheres e empoderá-las para que elas possam se impor. Então, toda vez que eu ajudo uma mulher, eu estou ajudando todas. Né? Mas isso não me faz diferente. Eu também estava onde você esteve, e eu espero um dia que a gente não passe mais por esse tipo de coisa. Mas é importante a participação das mulheres na política e no poder público. Porque aí a gente tem políticas para as mulheres. Tem coisas que só a gente sente. Então, a gente precisa ter mulheres em lugares estratégicos para que a política e as políticas públicas possam atender a todos e a todas. Isso aí. E com um olhar sempre muito acolhedor. Muito obrigado, Alessandra Campelo, secretária de Estado da Assistência Social. Kelly Abreu, obrigado também a você de casa que ficou com a gente até esse horário aqui no Entrevista Coletiva. No próximo domingo a gente está de volta.